nossa Bíblia para começar a nossa mensagem. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo meia dúzia, versículo 19. No Novo Testamento. Amém? Acharam? Está escrito assim, irmãos: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Isso nós precisamos saber. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha a pergunta que o Paulo faz, irmão. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, queridos, se o nosso corpo, irmão, é templo do Espírito Santo, o nosso altar é o coração. É o nosso coração que é o altar de Deus. O nosso altar hoje não é feito por mãos, é o nosso coração. É ali que nós oferecemos os nossos sacrifícios a Deus. O primeiro sacrifício, nós oferecemos sacrifício de louvor a Deus. Deus não recebe, irmão, nenhum louvor que é feito, que é dado de boca para fora. Quando nós falamos o louvor, dar louvor a Deus, não é só os hinos, as músicas, as canções que nós cantamos na igreja. Nós damos louvor a Deus quando nós confessamos a palavra. Nós damos louvor a Deus quando nós falamos no nome de Jesus, usamos o poder de Deus, nós estamos dando louvores a Deus. Agora, esse louvor não pode ser aquela coisa feita, produzida, só de boca para fora, irmão. Falando até das canções, dos hinos que nós cantamos, se você pegar, irmão, qualquer artista desse mundo aí, qualquer cantor, bom intérprete, que esse mundo tem muitos, e você pegar aquela pessoa, dar para ele um hino que nós cantamos na igreja, o mais simples dele, você dá aquele hino para ele sabe interpretar. Se você ficar ouvindo ele cantar aquele hino, daqui a pouquinho você está chorando. Fala, nossa, que coisa bonita, Deus está visitando. Não está visitando nada, irmão. Às vezes é só aquela emoção que a pessoa tem por ouvir aquela música. Isso não pode acontecer conosco. O que, pastor? Chorar na presença de Deus? Não, não é chorar. Não pode acontecer que o nosso louvor seja só de boca para fora. Ele tem que vir do coração. Ele tem que sair do altar. É no altar que se oferece o sacrifício a Deus. Então o nosso louvor, o louvor que damos a Deus, tem que proceder do altar. Outra coisa que tem que sair do altar, irmão, e não vem só, não pode ser só de boca para fora, a nossa oração. As orações que fazemos a Deus são sacrifícios que nós apresentamos. A nossa consagração a Deus. Então, querido, o nosso altar tem que estar em perfeita condição para que quando nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício, o Senhor Deus então receba e o fogo de Deus, o poder de Deus venha e nos abençoe. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, o Elias teve uma experiência aqui que serve como uma grande lição para nós. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vamos ver a experiência do Elias aqui, irmão, com os profetas de Baal. Capítulo 18, versículo número 30. No Antigo Testamento. Amém? Está escrito assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E olha a providência que o Elias tomou, irmão. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O Elias tinha feito um desafio aos falsos profetas, irmão. Ele diz: o verdadeiro Deus vai responder com fogo. Então o fogo de Deus era a resposta à oração do Elias. Mas se o altar, irmão, estivesse quebrado, o fogo não viria. E o Elias entendeu que aquele lugar não era só um lugar, um ajuntamento de pessoas. Ali estava o altar de Deus. Se o altar de Deus não fosse restaurado, o fogo não iria descer. Ele mandou os profetas de Baal clamar. Eles clamaram, não houve resposta. Quando chegou a vez do Elias, antes de fazer a oração dele, o clamor dele, ele foi então e restaurou o altar. Mas o mesmo, irmão, é verdadeiro para nós. Se o nosso altar estiver quebrado, irmão, estiver em ruínas, não haverá resposta de Deus, irmão. Por que aquele altar estava quebrado? Né? Você conhece a história ali da época do Elias. O povo de Deus tinha se afastado de Deus, desviado a atenção de Deus. Ninguém mais servia a Deus, irmão.
Não se oferecia no altar sacrifício nenhum a Deus. Eles não se importavam mais com o Senhor. Só ofereciam sacrifício ao Baal. Levados pelos falsos profetas, ofereciam sacrifício a Baal. Hoje, irmão, quantos altares estão em ruínas pelo mesmo motivo? Porque nós deixamos de dar a devida atenção a Deus, vamos deixando entrar no nosso coração coisas que não agradam a Deus. O nosso coração, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, o coração que é o altar de Deus, de repente vai se contaminando, por exemplo, com uma mágoa, com um ressentimento, que a pessoa se enche dela. Ah, pastor, mas fizeram muita coisa para mim, me feriram, me magoaram, mas não deixe isso ficar no seu coração, irmão. Isso é algo que destrói o seu altar. E quando você precisar do poder de Deus e clamar por ele, o fogo não vem. O poder de Deus não virá, porque o seu altar vai estar em ruínas. A Bíblia diz que até 70 vezes 7 nós temos que perdoar. É preciso, ainda que a situação seja difícil, que aquilo que fizeram, irmão, seja uma coisa séria. Mas a orientação de Deus é oferecer o perdão, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas você não entende, o senhor não sabe. Não foi com o senhor que fizeram, verdade, irmão, mas é para a palavra de Deus que nós temos de olhar. Jesus, quando estava lá, pregado na cruz, irmão, ele fez a Deus um pedido, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Tanto sofrimento que Jesus passou, tantas coisas que fizeram para ele, chamaram, disseram que ele era endemoniado, disseram que Jesus era falso profeta, pregaram Jesus na cruz, bateram nele, ele sofreu, mas ele ainda assim estendeu até para aqueles, irmão, que estendiam a mão, que estenderam as mãos e o feriram. Jesus estendeu para eles o perdão. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora nós precisamos vigiar, irmão. Deixa eu falar uma coisa com você, não sei se abrindo um parênteses na mensagem, ou se dentro do nosso entendimento aqui, mas às vezes a pessoa se magoa, não é porque alguma coisa aconteceu contra ela, é porque a coisa não foi feita da maneira que ela achava que devia ser feita. Isso é um erro que nós cometemos. Cristão, nós precisamos aprender a amadurecer, irmão, a crescer. O apóstolo Paulo disse, irmão, que quando ele era menino, ele falou, né, 1 Coríntios 13, ele disse: quando eu era menino, eu agia como menino. Eu falava como menino, pensava como menino, eu sentia como menino. Não é? Como é que o menino age, irmão? O menino é impulsivo, né? A criança, se você contraria a criança, você já viu na criança contrariada? Você está passeando com ela na rua e dali a pouco ela te pede um sorvete. Ela olha: eu quero um sorvete. Você fala: não, hoje está frio, não vai tomar sorvete. Irmão, ele esperneia. Já viu essa cena em algum lugar? Não? Ele esperneia, ele chora, ele grita, ele faz. Às vezes nós agimos do mesmo jeito, irmão. Mas nós somos de Deus, nós temos que amadurecer. Ah, mas não fizeram o que eu queria. Então, amém, continuo servindo a Deus da mesma maneira. É na minha família. Não, pastor, meu marido não fez o que eu queria. Estou magoada, estou chateado. Não, ele lhe ofendeu, ou simplesmente a coisa não foi da maneira que você queria. Não deixe essas coisas entrar no seu coração. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja, às vezes. Ah, mas não foi do jeito que eu imaginei. Não foi do jeito que eu imaginei, mas pode ter sido direção de Deus. E se não foi, quem o fez, preste conta a Deus, e eu continuo servindo a Deus em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos, irmão, deixar o altar de Deus, que é o nosso coração, ficar em ruínas por causa de uma mágoa, de um ressentimento, de alguma coisa que com certeza vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus, e quando nós clamarmos a Deus, o fogo de Deus não vai vir. Então nós precisamos observar, antes de qualquer batalha espiritual, para não acontecer de você clamar e ser envergonhado. Olha que coisa séria. E o poder de Deus não ter condições de entrar em ação. Tem altares que estão em ruínas, irmão, que estão quebrados por causa de uma fantasia, às vezes, que a pessoa põe na mente. Ele começa a imaginar uma situação que ele até sabe que aquilo é fora da palavra. Não, pastor, mas não tem problema, que aquilo só está na minha mente, só está na minha cabeça, e eu sei que isso não agrada a Deus. Mas se não fosse pecado, ele até faria. Está amarrado, irmão. Esse pensamento nós não temos nem que ter. Enquanto a pessoa vai alimentando essas coisas, isso vai crescendo dentro dela. Vai chegar uma hora que você vai fazer. De tanta pessoa alimentar aquela, vai chegar uma hora que ela vai fazer.
Ela vai acabar caindo naquela situação. Tire isso da sua vida em nome do Senhor Jesus, irmão. Tem altares que estão quebrados, estão em ruínas por causa do pecado. Às vezes o que é oferecido no altar não é a Deus, irmão. O coração está cheio dessas coisas da carne, dessas coisas do mundo, dessas coisas terríveis que nós vemos aí no mundo, que estão levando as pessoas a se desviarem, a se afastarem de Deus, a deixarem a palavra de Deus de fora da vida delas. Essas coisas não podem entrar no nosso coração. Se o Elias não tivesse reparado, irmão, o altar, consertado o altar, o mesmo que aconteceu com os profetas de Baal, aconteceria com ele. Ué, pastor, o que o senhor quer dizer? Você conhece a história. Desde cedo eles começaram, irmão. O Elias fez o desafio e mandou eles clamarem o Deus dele primeiro. Eles começaram de manhã até meio-dia, e oravam, e pulavam, e gritavam, se cortavam, faziam tudo. Ah, Baal, atende, escuta, ajuda. E a Bíblia diz que não houve resposta. Se o Elias fosse negligente, irmão, é interessante nós falarmos isso aqui. Tudo que o Elias fazia estava de acordo com a palavra de Deus. Veja lá, ele não inventou essa história. Agora eu vou libertar Israel. O que você vai fazer? Vou fazer um desafio. Vou mandar reunir todos os profetas de Baal lá no Monte Carmelo e eu vou fazer para eles um desafio. O desafio vai ser assim e assim. Nós vamos fazer um sacrifício. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Teria sido envergonhado. Deus não opera da minha maneira. Deus faz tudo conforme a palavra dele. Mas Deus tinha dado a palavra. É assim que ele devia fazer. Mas quando ele viu que o altar estava em ruínas, o primeiro passo foi restaurar o altar do Senhor, irmão. Se ele não tivesse restaurado, o Elias teria feito igualzinho os profetas de Baal. Ele gritava: Deus, atende, Deus, manda o fogo, Deus, nós precisamos, Deus, mostra que o Senhor está aqui, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. E esperava e não vinha a resposta. Aí o Elias poderia até inventar uma situação, pessoal, a luta está grande aqui, hein? Vamos dar as mãos agora, dê as mãos aí, o povo de Deus de mãos dadas, Deus atende, Deus opera. E não teria acontecido, o Elias teria sido envergonhado, porque o altar do Senhor estava em ruínas. Oh, meu amado, o seu altar, o seu coração, às vezes ele precisa ser reparado, para nós podermos entrar nessa guerra espiritual e vencer a batalha no nome do Senhor Jesus. Não deixe no seu coração coisa alguma que não venha do Senhor. Não deixe mágoa, não deixe ressentimento, não deixe tristeza, não deixe o pecado. Você tem que lutar para ser livre de qualquer amarra do diabo que esteja lhe prendendo, de qualquer pecado, para que quando você clamar, o fogo de Deus venha em nome do Senhor Jesus. Às vezes dá trabalho, irmão. Para o Elias consertar o altar, ele teve que juntar as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel e levantar o altar. 12 pedras pesadas. Ele foi pegando uma a uma, colocando, restaurou o altar, e então Elias pôde clamar, e o fogo de Deus veio, e o Elias venceu aquela batalha. Irmão, Deus quer nos fazer vencedores, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de qualquer coisa, é necessário restaurar o altar. Às vezes, por causa de uma mágoa, irmão, a porta está aberta para que o inimigo venha agir na vida da pessoa. Não deixe isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá para Esdras, capítulo 3, versículo 3. Se você abrir em Jó, aí você volta. Esther volta a Neemias e a Esdras. Jó é antes de Salmos. Esdras capítulo 3, versículo número 3. Esdras 3, 3. Olha o que eles disseram aqui, irmão. Aqui está em Esther, vamos voltar mais um aqui. Esdras capítulo 3, versículo 3. Glória a Deus, podemos ler? E firmaram o altar sobre as suas bases,
porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Dê atenção a isso aqui. Esse povo estava apavorado, irmão. O terror veio sobre eles, encheu o coração deles. Por quê? Por causa dos povos da terra. Irmão, quantos filhos de Deus hoje estão apavorados por causa da notícia de uma doença? Estão apavorados porque o casamento está acabando. Estão aterrorizados por causa da ação do inimigo na família. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eles ficaram aterrorizados por causa do povo da terra. Foram então, tomaram o altar do Senhor e o colocaram sobre as suas bases. Amado, nós temos de fazer a mesma coisa. O nosso altar tem de estar sobre as suas bases. Que bases são essas, pastor? Qual é a base do altar? É a palavra de Deus. O nosso coração tem de estar firmado sobre a palavra de Deus. Ela é a base do nosso altar. Senão não é verdadeiro, irmão. A palavra de Deus diz que até 70 vezes 7 eu tenho de perdoar. Perdoe, meu irmão. Não é por acaso que Deus colocou isso na Bíblia. Se o seu altar não estiver sobre as bases, sobre a base que é a palavra de Deus, o seu altar, o fogo de Deus não virá. Não vai acontecer. O poder de Deus não vai se manifestar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Mas nós ficamos apavorados contra o inimigo. Põe o seu altar sobre as bases dele, sobre a palavra de Deus. Toda a nossa vida tem de estar sobre a palavra do Senhor. E, irmão, o fogo de Deus vem. E quando ele vem, não há nada do inimigo que vai permanecer, que vai subsistir. Oh, meu querido, Deus tem poder para resolver o seu problema, para te dar vitória, para mudar a sua história, para abençoar a sua vida. Mas antes de qualquer batalha que você esteja travando, observe, coloque a sua vida, coloque o seu coração na palavra de Deus. Não deixe nada lhe enganar. Ah, pastor, mas eu não sei, ultimamente eu estou até revendo os meus conceitos, eu estou pensando diferente, tem coisa que eu achava que era pecado, mas hoje eu acho que não é pecado mais. Mas a Bíblia condena, pastor, mas o mundo mudou. Fique com a palavra de Deus, meu irmão. Não deixe nada ficar na sua vida que não seja de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. Voltando lá para o início, antes de entrarmos em qualquer batalha espiritual, observe o seu coração, observe o seu altar. Se ele estiver distante de Deus, volta correndo para Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou o seu coração. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus, com os olhos fechados, com o coração aberto. Pai, oramos.